Rádio IPA apresenta Bate-Papo Empreendedor. Olá, meu nome é Maria Lúcia Melão e estamos iniciando mais um Bate-Papo Empreendedor, um programa que integra os laboratórios dos cursos do IPA de Administração, NEPAD, Núcleo de Excelência em Práticas de Administração, e do curso de Jornalismo. E no programa de hoje vamos falar sobre os fatores que envolvem o empreendedorismo e a carreira de atleta profissional. Matheus Evangelista é atleta, nadador profissional do Grêmio Náutico União e vai nos contar a sua trajetória de atleta, os desafios, as dificuldades e a beleza da profissão. Matheus cursa o último semestre de administração no IPA e está envolvido com o trabalho de conclusão de curso. O TCC do Matheus tem por objetivo contribuir com o entendimento das competências que o esporte proporciona para os atletas que deixam de competir profissionalmente e que mais tarde ingressam em outras carreiras. Valeu, Matheus, pela tua presença aqui no nosso programa. Me diz uma coisa, quando que a natação surgiu na tua vida? Bem, muito obrigado, eu agradeço também o convite. A natação surgiu na minha vida muito cedo. Ela veio junto, eu tinha quando pequeno uma asma muito forte, então ela surgiu como um auxílio no tratamento, né? Mas isso só depois dos 6 anos, porque até então o cloro, né, a água também não seria favorável a mim, seria prejudicial. Então, a partir quando eu fiz 6 anos e um dia eu estava matriculado numa escola de natação. Quando a gente veraneava, quando a gente tinha férias, eu preferia passar mais tempo dentro d'água do que na beira da praia. Então, esses dois fatores eu acredito que foram quando quando despertou meu desejo pela natação. Foi a necessidade, questão de saúde, mas depois tu pegaste o gosto pelo esporte. Com certeza, eu peguei gosto fácil, primeiramente por estar me preparando melhor para o verão. Eu gostava muito de nadar com meu pai na praia, então isso me motivava, né? A água, então, foi uma relação que eu tinha muito forte desde pequeno, e tá conseguindo nadar mais metros, mais distância, mais tempo, diferentes estilos, então tá sempre aprendendo novas habilidades, isso me motivava bastante, né? Com pouco tempo de natação, com 3 meses, 4, surgiu um convite da treinadora da equipe mais de base, da equipe Mirim, que precisava de um atleta da minha idade para compor um revezamento para um campeonato sul-brasileiro. A equipe tinha 3 nadadores e o revezamento eram 4. Então, ela foi na escolinha para fazer um teste e fazer uma sondagem se alguém se interessava, e eu prontamente me ofereci. E eu tinha dificuldade, eu tinha medo de pular na água, de dar a saída, de dar a ponta, né? Mas mesmo assim eu fui. Então eu me lembro que eu fui para a equipe, eu tinha pouco tempo até esse campeonato, então eu tive que aprimorar meus fundamentos, mas tive que também voltar para a escolinha para aprender a dar a saída, aprender a entrar na água. O mais importante eu não conseguia fazer. E eu me lembro que na competição nós ganhamos os 2 revezamentos, as 2 provas que eu competi, e aquilo foi o que definiu a minha continuidade. Desde então eu comecei isso, eu tinha 7 anos e estou até hoje. Como que tu adotaste como profissão a natação? Eu acho que desde o começo, desde das primeiras categorias, porque a natação ela é um esporte que toma muito tempo. Então eu tinha o colégio pela manhã e a natação pela tarde, então não me sobrava tempo para outras atividades. Eventualmente eu tinha um curso de inglês que não vingava por muito tempo, por essa dificuldade, por deslocamento, por tempo, por necessidade de descanso. Então à noite eu também tinha que fazer temas, trabalhos, enfim, estar estudando para o colégio. E depois, um pouco mais velho, a gente tinha que treinar 2 vezes no dia. Então a gente acordava às 5 horas da manhã, nadava antes da aula, ia para a aula, nadava depois da aula, dormia cedo porque tinha acordado madrugado naquele dia.
E o entendimento por profissão veio quando eu comecei a disputar campeonatos maiores, a ter remuneração, seja em forma do colégio, seja em forma do pagamento das minhas despesas. E se fechou quando eu entrei no curso de administração, que aí eu entendi e tive as provas claras, né, de que tudo aquilo que eu fazia, todo o esporte, eu tinha todas as características de um trabalho, de uma profissão. Então, ali, quando eu entrei na faculdade, é que ficou claro para mim que sim, eu já tinha uma profissão e sim, que eu já tinha um trabalho, né? E já há bastante tempo. Na verdade, tu acabas sendo um micro empresário a partir do momento em que tu começas a administrar e empreender dentro de uma profissão. E como é que tu, com esses conhecimentos da administração que tu tens, tu estás administrando a tua carreira? A primeira noção de administração que a gente tem que ter é a situação do gerenciamento de tempo. Isso aí é o fundamental, né? É o que te faz pegar, se ater a planejamento, tudo isso. Quando a minha especialidade hoje são provas de maratonas aquáticas. E eu gosto das provas de longas distâncias, das maiores distâncias. Então, eu vou para nadar provas de 8 horas, de 9 horas, em que eu tenho que estar, primeiro, preparando todo o ciclo que antecede o treinamento. Depois, eu tenho que estar planejando a situação da viagem. Muitas vezes viaja eu e um treinador, não viaja uma equipe, não viaja um grupo muito grande. A gente tem que ter toda uma preparação de o que levar de suplementação, o que vai acontecer, qual a estratégia, o gasto de energia que eu vou ter durante uma prova dessas. Então, ele é um planejamento muito específico, né? E essa situação. E é todo um planejamento voltado para mim, único e exclusivamente minha e do meu treinador. Então, a gente tem que ter um controle de planejamento muito grande, muito, muito afiado. Então, essa é a maneira com que... E a administração, as noções que eu acabo tendo dentro da faculdade, eu aplico diretamente nessa vivência, nessas situações práticas de prova. Elas me auxiliam muito a conseguir ter resultados melhores. Não só resultados em provas, mas também resultados para captação de patrocínios. Porque deve ser caro, um esporte caro, esse que tu praticas. Com certeza. A gente tem que ter a própria organização de uma prova nos pede que a gente esteja nos locais das provas com no mínimo 5 dias de antecedência. Então, a própria prova, a organização de cada local, de cada prova, isso não só no Brasil, mas por todo o mundo, exige que a gente que a gente participe das ações de marketing deles muito fortes. Para mim, aqui, eu preciso sempre estar fornecendo bastante fotos, vídeos, né? Isso é uma constante pedido do meu pai, que hoje exerce a função de meu gestor, né? Ele gere a minha carreira, me auxilia muito nisso, até para eu poder me preocupar só com a água e ele se preocupar com a parte fora da água para mim, me representar. Então, a gente hoje é um pouco mais fácil com as redes sociais, então seguido a gente coloca algum material, expõe quase como um diário de viagem, né? Então esses são os maiores retornos que a gente tem de estar colocando, divulgando esse material, e acaba carregando um quantitativo muito bacana de pessoas que vão seguindo a gente, buscando notícias. Então, às vezes até nós somos inquiridos cadê as notícias, né? Como é que foi, como é que não foi. Então, essa parte é que acaba nos auxiliando para estar buscando, para estar conseguindo ter patrocinadores, para estar conseguindo apoiadores, porque eles precisam de ter visibilidade, né? Então, hoje, quem me auxilia bastante é o meu próprio clube, o Grêmio Náutico União, e isso tem auxiliado muito num projeto de internacionalização da marca. Então, hoje eu compito no exterior, compito fora, nadando mais pelo União do que pelo Brasil. Então, nado com a touca do clube, me apresento com o uniforme do clube, favorecendo, auxiliando nisso. E a contrapartida que eu tenho é
auxílio com a faculdade, auxílio com os treinos, auxílio com viagens, né? E nós estamos sempre buscando novos apoiadores, né? Que possibilitem mais, não só mais viagens, como melhores condições tanto de treino, porque é tão importante quanto estar disputando as provas é a situação como tu te prepara para elas, né? Para obter melhores resultados. Então essa visibilidade ela é sempre muito importante, muito constante nas minhas viagens, minhas empreitadas. É importante ter esse vínculo com algum clube, principalmente, de repente, um clube como União, que tem toda uma história ligada, né, à natação. É importante esse vínculo com o clube? É pela situação, pela estrutura que o clube te oferece para a preparação. A preparação, ela é fundamental, ela é a maior parte do resultado, né? Isso se cria. Então, a estrutura que o clube nos oferece, seja a qualidade das piscinas, seja a qualidade da preparação da equipe multidisciplinar que a gente chama. Então, é o treinador, a parte psicológica, a parte de nutrição, a parte de preparação física, a parte médica, de fisioterapia. Então, tudo isso está à disposição da gente, há um fácil acesso, aí integrado, né? Então, a gente tem integração entre a equipe técnica da porta da piscina com a equipe médica, isso nos favorece. E, assim como eu treino, eu tenho mais colegas, que acabam auxiliando também nos treinos e na competitividade, né? A gente consegue manter um nível de treino, um nível de competitividade muito alto. Aqui no sul, a gente tem o litoral próximo, nós temos o rio muito próximo, a uma distância de 15 minutos ou 20 das sedes. O União tem uma sede náutica, sede Ilha do Pavão, mas infelizmente as nossas águas não possibilitam. Elas não, seja pela qualidade ou pelo frio, porque a gente tem poucos meses com águas em condições para nós nadadores. É sempre interessante pegar uma água um pouco mais fria, porque é uma condição que eventualmente somos expostos, mas não todo ano, não com 0 graus fora, né? Então, a gente não ter essa vivência no ambiente específico, nas águas abertas, ela é compensada pela competitividade e pela estrutura que nós temos em torno. Isso é uma forma de tu medires como está o teu desempenho, tu tendo outras pessoas treinando contigo. Esse é um dos indicadores que a gente usa, né? Então, a gente usa o indicador da relação com as pessoas, da relação da competitividade consigo mesmo. Esse é o principal. Então, tá evoluindo em cima de si. Não adianta tu estar ganhando de uma pessoa que tá em menos condições do que tu mesmo, né? A gente tem indicadores aí também, a gente usa bastante a parte fisiológica, a gente é submetido a exames, seja de sangue, seja de lactato. Então, para estar vendo qual é o nível de esforço que está se fazendo, se está se conseguindo empurrar o limite de performance mais adiante, se há alguma deficiência que tem que ser suprida. Então, a gente tem a gente tenta usar o maior número de indicadores possíveis para estar otimizando os resultados. Eu fico tentando entender como que tu consegues treinar para uma competição de longas horas, né? Em águas abertas, com condições adversas, e tu conseguires treinar em função do nosso próprio clima dentro de piscina, de um lugar fechado, que tu tens um ambiente climatizado, e tu tens todas as condições. Como que tu consegues medir eu estou bem, eu não estou bem? Porque não é um ambiente nem parecido com o que tu tens na realidade em uma competição. Com certeza. Eu acho que são 2 os principais fatores. Primeiro, a experiência, que isso vai se adquirindo com os anos, vai se adquirindo. Por isso que a gente tenta competir o maior número de provas possíveis, né? Que a gente está sempre exposto a diferentes condições. Num dia, o mar, quando a gente chega para uma competição, vai fazer o reconhecimento da raia, pode ser um dia belíssimo, ensolarado, quente, mar parado,
No outro dia pode entrar uma frente fria e pode virar tudo, pode ter até ameaça de não sair uma prova, né? Então a experiência é uma parte, ela é muito importante. A outra é o planejamento. É tu saber planejar, visualizar, tentar estudar o local, né? As condições que o local é exposto, seja de vento, seja a própria previsão do tempo mais simples, seja conversar com pessoas locais e principalmente absorver a ideia de tudo aquilo, de todas as condições que pode ser exposto. Por exemplo, que a água do mar, do lago, enfim, do rio, ela pode estar mais quente, como ela pode estar mais fria. Corrente. Que ela pode ter correntes, como que eu vou lidar com ela. Então, eu sei que eu tenho que saber respirar para os dois lados. A maioria dos nadadores tem preferência por respirar para um lado. Eu sei que eu tenho que respirar para os dois. E tão bem de uma forma, porque eu sei que eu posso ter as ondas vindo do meu lado direito, eu prefiro respirar para o lado direito. Então, é melhor, eu tenho que saber respirar para os dois lados. Eu tenho que saber tirar a minha cabeça da água e ter confiança, ter conhecimento, conseguir preparar meu corpo para levantar minha cabeça e me localizar. A gente tem referência por boias, são como charutos grandes, normalmente de cores amarelas ou vermelhas, que destoam da água, mas que a uma distância de 500 metros, 1.000 metros, com a cabeça dentro da água praticamente, é muito difícil de se ver. Então tem que ter um trabalho de saber que não é a boia que se olha, e sim o que está atrás, seja um morro, uma árvore, uma casa diferente, essas referências, né? Então, planejar, conhecer o ambiente em que tu vai ser inserido, acho que isso nem só na natação, mas na administração também, o ambiente que tu é inserido, ter o conhecimento e planejar as tuas ações em função do ambiente é fundamental para um bom resultado. Até tu te dares conta de que tu precisavas passar por todas essas etapas para ter um bom resultado, penaste bastante. Já, com certeza. Eventualmente tu tem bons resultados na sorte, que tu tenta repetir a mesma estratégia e não dá certo, e se pensa, por que não deu certo se da outra vez deu? Várias vezes a gente se sente muito preparado, vai para uma prova nas melhores condições. Esse ano mesmo eu nadei o circuito mundial e as 2 primeiras etapas foram na Argentina, com uma prova de 57 quilômetros e uma semana depois uma prova de 88 quilômetros. Eu nadei a primeira prova, teria sido a maior distância que eu nadei, era descendo um rio, então a distância não condiz à realidade, porque o rio ajuda bastante a corrente, e eu fiz uma prova que superou muito as minhas expectativas. Na outra semana, eu tinha convicção de que eu ia ter um excelente resultado também. Talvez eu tinha chances até de ganhar a prova. Só que no decorrer da semana, eu tive problemas de saúde, eu peguei uma bactéria do rio, da prova, eu e mais alguns nadadores, porque a água não estava numa boa qualidade, numa boa condição. E eu me vi com 3 horas de prova, alcançando a metade da segunda prova, tendo que levantar a mão e pedindo para sair. Conversando com o meu treinador, e a gente chegando à conclusão de que não era prudente continuar. Isso é uma decisão sempre muito difícil. Mas saber que tu está com 3 horas, tu está começando a ficar debilitado, com dificuldade de estar ingerindo líquidos, de estar repondo teus nutrientes. Saber que eu estava na quinta colocação nessa altura da prova. Saber que estava numa posição muito confortável, visando até a vitória da prova, e estar em boas condições e não poder continuar é uma coisa muito dura. Mas que também é um grande propulsor para outros resultados. Eu vejo que isso foi um baque muito grande que eu tive no começo do ano, mas que ter ficado entre os 10 do mundo, como eu fiquei em 7º do mundo esse ano, nessa temporada, muito se deve a essa prova. Seja por eu não ter me cuidado, talvez eu não tenha me cuidado como deveria na semana. Eu perdi pontos que mais à frente eu tive que recuperar dentro do campeonato. Então,
E isso foi um grande propulsor, né? Às vezes a gente aprende mais até com as derrotas do que com as vitórias. A gente acaba analisando muito mais o que veio a dar errado. E isso foi um grande propulsor no crescimento que eu tive ao longo desse ano. Uma das coisas que a gente sempre diz, por exemplo, no nosso caso do jornalista, quando tu tens de enfrentar situações de risco, porque tu enfrentas situações de riscos, tu tens de ter um medo para poder fazer um bom trabalho. No teu caso, tu precisas ter medo para conseguir fazer legal esse teu trabalho? Acho que meu medo maior é de estar pior do que eu já tive. O medo de perder para mim mesmo. Esse é o meu maior medo. Perder para si mesmo é quando tu chega numa prova, não consegue desenvolver tudo aquilo que tu planejou, desempenhar, ou que tu chega e não conseguiu fazer, sabe que não teve uma boa preparação, sabe que tu vai ter que, além de enfrentar os outros, te enfrentar. Então, para mim, essa é a pior coisa que pode existir. Perder para mim mesmo. E tu não tens medo, ou de repente a palavra respeito pela água? Sozinho, sim. Então, hoje, se eu vou para a praia, enfim, para um final de semana, que são raros, ou mesmo com um ou outro colega, a gente tem muito respeito pelo mar, por tudo, né? Porque o mar, lagoas, que tem uma água mais escura, o mar que tem corrente, que ele é muito aberto, como nós, tem muitas incógnitas, né? Tem muito incerto. E quando a gente vai para uma prova, ou a gente tem um barco, que é o barco guia, que vai o treinador que está ali acompanhando perto, ou se é uma prova por voltas, que ficam os outros nadadores, mas tem tanto o barco da arbitragem quanto uma estrutura muito grande de segurança, muitas pessoas te analisando, então tu tem a tranquilidade de que tu vai boiar, vai levantar o teu braço e que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai ter uma pessoa te acudindo. Então isso te tira o medo, ou esse respeito, né? Sem falar que tu tem uma prova, então se tu tá com medo do lugar, chega mais rápido que passa mais rápido. Mas boa teoria. Mas sozinho eu tenho bastante respeito, sim, porque eu sou nadador, eu nado há muitos anos, há mais de 10 anos, eu tenho um condicionamento físico muito grande, mas se me der uma cãibra, que pode me acontecer, quem é que vai te acudir? Eu não tenho como me segurar, me alongar, enfim, me proteger, me defender até tempo de voltar, né? Tu estás fazendo o teu trabalho de conclusão de curso, que justamente é nessa tua área, né? Que tu estás procurando entender como esses profissionais que deixam de competir, como é que eles vão enfrentar essas novas carreiras que, por exemplo, possam surgir. Quando que tu vais te aposentar? No mínimo daqui a mais 10 anos. Hoje eu estou com 21 anos, eu tenho no mínimo mais 10 anos de natação. Pensando nessa maneira e gostando de... Eu tenho hoje como a gente começou a conversa, falando sobre o trabalho, sobre a natação sendo meu trabalho. A natação o esporte é o meu trabalho. Não, eu como nadador, tenista no tênis, enfim. A gente é submetido a situações muito a todo tempo, e situações que eu vejo na administração que seriam qualidades ou competências, como a gente tem trabalhado, eu junto com o professor Félix, que tem me auxiliado no trabalho, competências que os gestores precisam ter para lidar no mercado. Então, os gestores bem-sucedidos, eles sabem agir sob pressão, eles sabem tomar decisões de risco, têm um bom planejamento, lidam por N situações que a gente também é exposto. A gente também passa por essas mesmas situações. Então, a gente está fazendo um laboratório disso já há muito tempo. E o mercado não vê a experiência que nós temos dentro do esporte como experiência de trabalho. Não sei se porque nós não temos carteira assinada normalmente, ou porque não é um emprego chamado empregos. Bater ponto. Bater ponto. Batemos ponto também. Se a gente não está no horário, está atrasado. Talvez porque nós não trabalhamos de gravata e sim de sunga. Então, para mostrar que
a intenção é mostrar que os atletas eles estão tão ou mais preparados do que pessoas que têm anos de experiência na área, não é nem profissional que se diz, mas na área de trabalhos mais convencionais, mais do cotidiano, para serem gestores, para enfrentar essas situações pelos anos de prática, né? Pelos anos de vivência. Então a intenção é essa, fazer um paralelo entre o que se espera e o que a natação propiciou para que fosse aprendido. Tu vais continuar na administração voltada para o esporte? É um ramo que eu gosto bastante. É um ramo que eu vejo hoje que tem uma deficiência. Né? A gente tem pessoas que entendem muito de esporte, tem pessoas que entendem muito de administração, mas... os dois juntos? Os dois juntos tem problema. E hoje, não só o esporte, o mercado também exige profissionais com maiores especificidades. Então... é diferente de hoje no Comitê Olímpico, por exemplo, Comitê Olímpico Brasileiro, mais da metade dos funcionários que ocupam cargos de gestão, de planejamento, foram ex-atletas, que precisam ter essa experiência. Era difícil dentro do clube, por exemplo, a gente justificar o porquê de ter que estar indo, às vezes, uma semana antes de uma competição de um dia ou dois. Mas é necessário se ter o conhecimento do local, se adaptar para um fuso horário, enfim, as exigências que a organização impõe. Então, uma pessoa que já está inserida no meio do esporte e que tem conhecimento de gestão pode fazer essa ponte muito melhor. Uma empresa, um empresário precisa ter metas, objetivos, tem que atingir em um determinado tempo. Quais são as tuas metas? Quais são os teus objetivos daqui para frente, já que agora, de repente, esse ano tu te formas e não tem mais o banco escolar? Acho que a carreira acadêmica, eu acho muito cedo para parar ela. Né? Eu encerro a administração esse ano, tudo dando certo, claro. Vai dar. Eu penso, sim, em continuar me especializando. Eu ainda não tenho certeza, não tenho clareza, tem muita coisa que me atrai, assim como o próprio curso de Educação Física, que é um desejo muito grande que eu tenho, né, de trabalhar na borda da piscina também, mas isso depois que eu parar, eu não vou me dar treino. Então eu viso estar procurando ou especialização ou até mesmo mestrado. Eu gosto de dar aula, acho que eu gosto bastante de ensinar normalmente com meus colegas eu tento passar aquilo que eu já sei, principalmente para os mais novos, não que eu seja muito velho, mas já tenho algum tempo a mais. Então isso é o que eu penso. E para o esporte, esse ano eu tenho dois grandes objetivos. O primeiro deles eu já concluí. Eu nadei pelo primeiro ano um circuito mundial e eu tive um excelente resultado. Terminei como sétimo do mundo no circuito de longas distâncias da FINA. E agora, esse primeiro objetivo era para preparar para o segundo, para me qualificar mais, conseguir aumentar minha competitividade, enfim, minhas competências dentro da água. E no final do ano eu tenho uma seletiva que forma a seleção brasileira que vai ao Campeonato Mundial. E o Campeonato Mundial é a primeira seletiva olímpica. Então, não existe atleta que não pense numa Olimpíada, que não possa dizer isso. Então, esse é o grande objetivo, que é bem paralelo ao TCC. Né? O meu trabalho de conclusão eu devo entregar aí 2 semanas antes de estar indo para a seletiva. Então, quem sabe dezembro seja um mês de grandes êxitos. Maravilha. Sucesso. Que tu consigas atingir, alcançar esses teus objetivos e que traga algumas mais medalhas aqui pra gente com a seleção brasileira e na Olimpíada. Se Deus quiser. Então tá. Infelizmente, nosso bate-papo empreendedor de hoje termina por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença e participação do Matheus Evangelista, que conversou com a gente sobre a carreira de atleta, mais especificamente de nadador de longas distâncias. Até o nosso próximo programa. Você ouviu Bate-Papo Empreendedor na Rádio IPA.